Vamos orar, então. Oremos. Eu gostaria de pedir, pastor Alci, cadê o pastor Alci? Tem como orar para a gente, pastor, por favor? Pode abrir seu microfone aí e orar para nós. Você tá vendo? Eu abro aqui, ó. Não, mas talvez ele não tá ali. Ora você mesmo. Tá, eu vou orar, tá? Não deu para saber se ele está ali agora. Então vamos orar, oremos. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor nos deu condições para nos reunirmos nessa noite, para recebermos um conhecimento vindo dos céus a respeito de como as pesquisas arqueológicas, os achados arqueológicos mostram completamente o seu amor por nós na confirmação dos escritos bíblicos. Fica conosco essa noite, ajude-nos para que nós possamos entender e aproveitar o máximo desse estudo preparado tão carinhosamente, de forma tão boa que o professor Edgar preparou para nós. Fica conosco, dá-nos a unção do teu Santo Espírito, pedimos por Jesus. Amém. Gente, nós vamos fazer assim. O Eli vai bloquear aqui todos os microfones. E aí, ao final, se quiserem fazer perguntas, o Chu vai nos ajudar aí com as respostas, né, Chu? Vou tentar. Falou. Então, ele vai bloquear os microfones para a gente não ter nenhuma interferência, tá? Eu não estou conseguindo desbloquear o seu, Chu. Desbloqueie o seu, que eu vou bloquear o meu. Os outros estão todos bloqueados. Desbloqueei o meu, tá ouvindo? Você tá me ouvindo, Juninho? Faz aí o positivo. Então tá bom. Então parece que tá todo mundo ouvindo, né? Tá jóia. Só que parece que agora eu vou ter que compartilhar minha tela novamente. Só um minutinho, por favor. E aí, tá vendo a tela, Eli? Tá bom. Bom, gente, então boa noite para todo mundo. Agradeço aí a vocês a oportunidade aí no estúdio de vocês, né, da gente estar participando. A ideia aqui nesse estudo é tentar trazer algumas informações que a gente acha em alguns achados arqueológicos, em alguns escritos históricos, né, que remete a coisas que estão escritas na Bíblia, né? Por isso que eu deixei esse título aí. Nem todo material é meu, né? Esse material ele é vamos dizer, uma coxa de retalho de alguns pedaços, né? E eu, particularmente, tenho vários motivos para acreditar na Bíblia, mas esse aspecto histórico e arqueológico dela também me ajuda bastante a confiar nela, né? Bom, o que vai ser a ideia aqui desse estudo? Mostrar para vocês algumas evidências, né, para tentar ajudar a desenvolver o nosso conhecimento. Agora, eu já queria pedir de imediato para vocês o seguinte, eu sempre falo isso quando apresento esse estudo aqui, tá? E vou compartilhar para vocês depois. Não acredito em nada que eu vou falar, tá certo? Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria começar acordado com todo mundo. Não acreditem em nada do que eu vou falar. Faça anotações, ou pega o estudo depois e vai atrás aí com Google ou outros mecanismos de busca para confirmar por vocês mesmos, tá? Mas para tentar mostrar a importância do estudo, eu queria que a gente fizesse aqui uma análise, né? Imagine que você vai numa Câmara de Vereadores de qualquer cidade e ali eles vão votar projetos, né? Algumas leis municipais. E naquele dia daquela Câmara, nós temos 2 projetos de 2 vereadores. Um vereador chega com a proposta de eliminar uma lei para eliminar as infestações de ratos da cidade.
e outro chega com a proposta de eliminar todos os gatos pretos da cidade. Note que não são todos os gatos, só os gatos pretos. Bom, e aí cada vereador vai apresentar o porquê que ele está propondo a sua lei. O primeiro vereador apresenta o seguinte: olha, nossa Secretaria de Saúde fez uma análise aqui na cidade, nós estamos tendo uma infestação muito grande de ratos, né? Isso pode ser uma coisa ruim para a cidade. Nós temos evidências históricas que está registrado em livros, né? Em informações distribuídas em muitas bibliotecas e muitas escolas de medicina, mostrando o perigo de uma cidade quando ela está infestada por ratos. E a gente teve, por exemplo, a peste bubônica, uns chamavam de peste negra, na Itália, que, por causa dela, 75 milhões de europeus vieram a falecer. Então, por isso, eu estou propondo essa lei para que a gente elimine esses ratos. Aí vem o segundo vereador. Ele fala, ó, a minha proposta é a gente eliminar só os gatos pretos, o resto não precisa eliminar, porque tem gente aí que acha que gato preto tem relação com bruxa, que a bruxa olha as pessoas por meio dos olhos do gato preto, e o gato preto dá azar. Então, eu queria que a gente eliminasse os gatos pretos da cidade. Aí eu pergunto para vocês, qual vocês acham que é a lei municipal que vai passar? Bom, a gente acredita... A segunda, a Eugênia vai votar contra, né? Vocês sabem. Mas, via de regra, me parece que o argumento do primeiro vereador é muito mais convincente do que ele está apresentando fatos históricos, né? Registrados em vários lugares, do problema da infestação de ratos, enquanto o outro está simplesmente baseado numa superstição, né? Muito bem. E nosso ponto de partida é esse, que a gente entende que fatos históricos são importantes para a crença na Bíblia. Um dos primeiros que eu queria chamar a atenção, antes de entrar no fato, é esse arqueólogo aí, o nome dele é Nelson Kluek. Ele foi um arqueólogo muito famoso, trabalhou, sei lá, há mais de 30 anos nessa área de arqueologia, e ele saiu, como vocês podem ver aí, até na própria capa da revista Time, né? Que é uma revista muito difundida, e ele não era, pelo menos adventista não era, ele era, na verdade, judeu, ele trabalhava numa universidade hebraica, e ele declarou isso. Passei 30 anos trabalhando em escavações com a Bíblia numa mão e uma pequena pá na outra. E do ponto de vista histórico, nunca encontrei um detalhe em que a Bíblia estivesse errado, né? Isso é muito interessante para um cara que é um cientista, né? Que necessariamente não crê em tudo que nós cremos, dar esse testemunho a respeito da Bíblia. Bom, uma outra coisa de história que nós temos na Bíblia, né? Nós não vamos ler, está aí a passagem, Gênesis de 6 a 8, sobre um grande dilúvio, né? Será que realmente teve um grande dilúvio? Aí vocês digitam, por favor, depois, na internet, lá, esse prisma de Weld Blundell. Foi um artefato arqueológico que foi escrito, né? Foi encontrado, desculpa, escrito aí num idioma bastante antigo, tá? E esse artefato, ele apresenta a lista dos reis que existiram numa região chamada Suméria, né? Então, quando você vai lendo ali, você encontra exatamente essa expressão, traduzindo para o português, nomes de alguns governantes, aí eles citam essa expressão, que pertenciam a dinastias antediluvianas. Então, é uma peça extremamente antiga, e ali a gente já vê citação referente a um dilúvio. Esse aqui é um artigo científico, tá? Foi publicado numa revista científica, onde um antropólogo, na verdade, uma sociedade de antropologia, né? Fizeram várias visitas, várias inserções em lugares remotos no mundo inteiro, e cada lugar remoto que você vê aí é um pontinho. Essa bolinha preta aí
é um lugar remoto onde uma sociedade de de antropologistas visitaram, tá? E em cada pontinho desse aí existe uma tribo muito primitiva, tá? Com os seus costumes, com as suas culturas, com as suas histórias, e cada um deles, na sua forma de se expressar, na sua forma de dizer, eles dizem que houve no passado uma grande chuva e que um senhor fez um grande barco e ele colocou a esposa dele e depois que tudo foi destruído, ele e a esposa recriaram a humanidade. Eu queria destacar que esse pessoal, como eu disse, é gente que é remoto, é gente que não é civilizado, tá? Não tenha, na época da pesquisa, tanta tecnologia chegando lá, e eles têm todas essas informações. Como vocês podem perceber, tem aqui alguns tribos indígenas, né? Até aqui no Brasil, e alguns ali nos Estados Unidos, e alguns desses historicistas, desses antropólogos, registraram algumas coisas que esse pessoal indígena chegou a falar. Até aqui no Brasil aconteceu. Esse historiador aí, Henrera, que é um historiador aqui da América do Sul, especialista em tradição indígena latino-americana, conta que alguns grupos de índios brasileiros narravam a história de um velho homem que, sabendo que a inundação viria sobre a terra, construiu um barco, colocou nele sua família e alguns animais e depois acabou sendo o pai da nova raça humana. Né? Então, é pessoal que nem teve nenhum processo de evangelismo, nenhum acesso à Bíblia e já tinha essa história contada de nação em nação, né? De geração em geração. Tem essa tribo aí que, na verdade, é constituída por esses índios dessa foto aí, também vivendo de uma forma remota, né? Vivendo aí na costa do oeste dos Estados Unidos. Eles contam de uma incessante chuva que inundou toda a terra. Apenas como eu disse vocês, né? Cada conta aumenta um ponto, né? Eles têm as versões, mas tudo canaliza para isso, né? Um semideus chamado Nagait sobreviveu e recriou a humanidade. Esse aqui eu vou pedir, faço questão que vocês anotem e coloquem no Google, tá? Essa aí é uma peça arqueológica que tem mais de 2.000 anos antes de Cristo, né? Por volta disso, né? E essa epopeia de Gilgamesh é um relato, está lá escrito nessa pedra aí, um relato que extra-bíblico do dilúvio. O que é interessante dele é que ele é um poema babilônico, não foi escrito por judeus, né, para o pessoal descendente de Abraão, ele é um poema babilônico, que foi escrito, então, por um pessoal que não acreditava em Deus, né, era um povo, vamos dizer, pagãos, e eles encontraram isso em 1872, junto aos escombros de um antigo palácio desse rei aí, que reinou exatamente no período que a gente tem de Babilônia, né? 668 a 626. E o que é interessante, ele foi escrito num tablete de argila, e os mesmos dados que se tem sobre esse barco está escrito nessa pedra, né? Ele descreve as medidas do barco em côvados, que é a medida que é usada na Bíblia, fala de 7 dias de seca, antes e depois da chuva, que está escrito em Gênesis 7:10, tá? Menciona o desembarque de quem estava no barco numa montanha, não fala o nome da montanha, mas a Bíblia fala que foi no Monte Ararat, né? Comenta o envio de pássaros para ver se podia sair da arca ou não, né? Descreve até o sacrifício, né, que Noé fez quando Deus prometeu que não ia mais terminar a terra com o dilúvio, né? Noé fez um altar e fez um sacrifício, e a gente sabe que tudo isso está registrado na Bíblia, foi registrado nesse documento pagão, né? Então, uns chamam na internet de epopeia de Gilgamesh, outros chamam de épico, né, de Gilgamesh. Então, mais uma vez, peço que vocês anotem essa expressão, tá? E tentem buscar por vocês mesmos a informação que vocês conseguem sobre isso. Mas é realmente um documentário extra-bíblico, pagão, que fala que teve um grande dilúvio, um grande barco e etc. Esse aí, que é o cilindro de Ciro, Ciro foi um grande imperador, né, do reino Medo-Persa. A menção de Ciro
está em Esdras, no capítulo 1, versículo 2, tá? É uma outra peça arqueológica, é uma peça que não tem origem judaica, né? Não foi feita pelos hebreus, pelos judeus, né? E que relaciona o imperador Ciro, e nessa peça ele relata como ele conquistou, e a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala sobre o Império da Babilônia e fala também que o Império da Babilônia foi conquistado, né, por um imperador medo-persa, Ciro, e essa peça aí, se não me engano, está no Museu Britânico de Londres, tá? Descreve como foi que os medo-persas conquistaram a Babilônia, como está registrado na Bíblia. Por falar em Babilônia, né? Alguém aí que tem, o Juninho está aí pertinho, ó, pode fazer uma visita lá no Museu de Pérgamo, que está em Berlim, tá? A Bíblia fala claramente sobre o reino de Nabucodonosor, fala sobre a Babilônia, e esse muro aí, não sei quanto foi feito de reconstrução nele, mas é conhecido como o Portão de Ishtar, que é um portão que foi retirado lá das ruínas, o que eles entendem que tinha, né, da cidade de Babilônia. E Babilônia, novamente, é muito mencionado na Bíblia, então a gente tem aí algumas peças históricas remetendo-se à Babilônia, né? Esse aqui está aí um arqueológico aí falso, né? Terceira categoria, mas em função das minhas viagens acadêmicas, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Louvre. Vai lá, viu, Juninho? Você está aí em Paris, parece? Dá um chego lá no Museu do Louvre, você tira uma foto do lado dessa peça aí, que nem o tio aí, ó. Tá eu bom? vou para Paris semana que vem, vou fazer isso. Então, ó, então fica essa tarefa aí, é o seu trabalho de casa, viu? Fechado. E aí, se tiver aberto o museu, né? Na Bíblia, o que acontece? Tem uma profecia, né, em Daniel 7, que compara a Babilônia a um leão de asas, tá? E você pode perceber nessa peça aí que é já realmente um leão alado, que era o símbolo de Babilônia. Símbolo lá em Berlim, essa peça aí foi retirada de ruínas da cidade de Babilônia, que a gente sabe que não existe mais, né, na forma para habitar, e eles então trouxeram essa pedra de lá, tirada do pedaço do muro de Babilônia. Interessante que quando você faz essas visitas lá no Museu do Louvre, é um museu internacional, né? São pessoas do mundo inteiro, então sempre do lado da peça, geralmente eles colocam umas placas de plástico para descrever um pouco sobre a história daquela peça que está sendo exibida, né? Da onde que ela é, o que ela veio, né? E eu, na minha curiosidade, fui lá e peguei essa peça, essa placa para ler sobre essa peça, tá? Eu não achei em português, achei em inglês, né? E aí, olha a placa aí, ó, mostrando exatamente a peça que eu estou do lado dela, tá? E na peça, desculpa, na placa está escrito leão, né? Que fazia parte lá da Babilônia, vocês podem ver aí a palavra Babilônia, né? Palácio da Babilônia, na Babilônia, Palácio de Nabucodonosor, né? Que é um nome que nós temos na Bíblia como um dos reis de Babilônia, né? Então, mais um fato histórico comprovando os escritos bíblicos. Muito bem, eu vou pedir para vocês anotarem aí essa peça que está no Museu do Cairo, né, lá no Egito. Se não me engano, ela chama a Estela de Merneptah, tá? E a gente tem poucos registros, porque a Bíblia fala, né, que quando José foi vendido para o Egito, né, quer dizer, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi para o Egito, né? Lá ele se virou um grande governador, depois levou a família dele para lá, né? E lá eles ficaram muito tempo, depois foram até escravizados pelos egípcios. E essa peça, que chama Estela de Merneptah, ou Estela de Israel, é a única referência do nome de Israel em documentos egípcios, né? Referindo-se que no reino
do Egito naquela época, né, que data de 1236 a.C. a 1223 a.C., né, data da presença do povo de Israel no Egito, conforme relatado na Bíblia, né? Uma outra peça que chama Pedra Moabita, ou a Estela de Mesa, que está aí essa peça, vocês estão vendo uma foto dela aí, tá? Fala sobre um rei, encontra-se depois, vocês podem ler em 2 Reis, no capítulo 3, do versículo 4 a 27, né? Então, é uma pedra de basalto, com uma inscrição sobre Mesa, que era um rei moabita, né? E a Bíblia se refere tanto ao nome do rei, como que ele era um rei moabita, né? Isso está escrito na Bíblia, como eu mostrei nessa passagem, e essa pedra faz igual outras que eu já mostrei, né? Confirmando a existência do rei, a reexistência do povo moabita, tá? Bom, é muito comum, né, a história de Davi e Salomão, como Davi venceu o gigante, Salomão como filho de Davi, né? E quando você pega essa passagem de 1 Samuel, no versículo 17, capítulo 17, versículos 1 e 2, né? Lá mostra algumas regiões onde passou, né, o pessoal judeu, quando você tinha Saul, na parte da história de Saul, na parte da história de Davi, né? Então diz lá na Bíblia: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Então, se você pegar e procurar esse nome na internet, você vai achar exatamente essa região, e lá fala desse vale de Elá, tá? E esse vale de Elá também existe e está localizado no Google Earth, tá? E alguns historiadores acreditam que foi nessa região aqui, perto desse vale de Elá, conforme escrito na Bíblia, onde existiu, tá, essa batalha entre Davi e Salomão. Davi e o gigante Golias. Eu estava até comentando isso com o pessoal, que muitas vezes, né, a gente não dá muito crédito para genealogia, né? Quando está fazendo estudo bíblico, pula as genealogias todas, mas às vezes, além de outros fatos, elas também ajudam, né? Essa passagem aqui, 1 Crônicas 9:39, diz assim: Ner gerou a Quis e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquisua, a Abinadab e a Esbaal, tá? E essa aqui é uma peça de cerâmica que foi encontrada naquela região, né, onde Saul governou, ok? Na região onde estava ele com a família e os filhos. E eu não consigo fazer a tradução, mas quando você pesquisa sobre a peça, você encontra na peça exatamente o nome do filho de Saul, conforme registrado em 1 Crônicas 9:39. E os historiadores acreditam que essa peça ela existiu mais ou menos por volta do ano 1000 antes de Cristo, né, onde nos remete possivelmente àquela região, àquela data onde o pessoal existiu. Esse aqui eu peguei no próprio Google Maps, tá? Quando eu estava lendo, estava assim na reportagem, né? Que foi em 1973, na cidade de Tel Dan. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no Google Maps e digitei Tel Dan. Olha o que apareceu aqui, né? Aqui está essa região chamada Tel Dan. Não é uma região muito longe da região de Damasco, né? E lá na Bíblia, na peça, que é uma peça que eles encontraram, nessa peça encontra, tá, um registro dela associado a Azael, que é historicamente também mencionado na Bíblia, que era o rei de Damasco, tá? E nesses escritos aqui, a gente sabe que o povo de Israel teve várias batalhas, né, com vários povos, e aqui, interessante que esse rei Azael fala que ele lutou contra o rei de Israel, né? E ele foi vencedor sobre a casa de
Davi, né? Então, um nome bíblico, tanto rei de Israel, rei de Azael, casa de Davi, sendo registrado nessas peças arqueológicas, tá? Movendo um pouquinho mais para frente, se vocês entrarem lá em 2 Crônicas, vocês vão ver ali a história de 3 personagens bíblicos que conviveram simultaneamente, tá? E como a história é contada sobre esses 3 aí, Isaías, Ezequias e Senaqueribe, é uma história muito legal, tá lá em 2 Crônicas 32, tá? Então lá fala o nome, 2 Crônicas 32:1, fala o nome desse rei, Senaqueribe, tá? E ele, segundo a Bíblia, era um rei da Assíria. E aqui, então, vocês estão vendo uma única peça. Aqui está a peça à direita, está a peça maior, tá? E aqui à esquerda está a peça menor. E aqui está representando exatamente esse rei Senaqueribe. Essa peça, que é conhecida como relevo de Lax, essa peça, na língua original, está escrita assim, ó, Senaqueribe, conforme está escrito na Bíblia, o rei poderoso, o rei do país da Síria, sentado no trono de juízo, diante da cidade de Lax, né? Deu permissão para a sua destruição. E quando você lê a história bíblica, esse rei Senaqueribe é um rei que foi conquistando muito ali a região de Israel, né? A parte ali de Judá, ele começou a conquistar várias cidades, e uma das cidades que a Bíblia deixa claro que ele conquistou, antes de tentar conquistar Jerusalém, é a cidade de Lax. Está lá na Bíblia, o nome da cidade, tá? E essa inscrição mostra, foi registrada em pedra, o rei Senaqueribe, quando ele realmente conquistou a cidade de Lax, conforme está mencionado na Bíblia, tá? Essa aí é uma revista recente, foi agora em 3 de março de 2017, tá? A revista Mundo. Eu fiz questão de tirar essa foto da reportagem, onde eles, né, você vê que é uma coisa independente, não tem nada a ver com a Bíblia, Novo Tempo, Revista Adventista, é uma revista científica, né? Arqueólogos encontram ruínas do palácio de Senaqueribe, né? Então, mais uma prova de que esse rei que é mencionado na Bíblia, de fato, existiu. E quando você lê na Bíblia, a gente percebe que esse rei, ele era um rei muito mau, né? Os escritos, como ele tratava, fala que ele cortava a orelha, cortava a língua das pessoas que ele vencia, que você vê pelo formato da barba retangular, do cabelo, do capacete, que trata-se de um soldado assírio. E aqui um cara que ele conquistou, e o soldado está realmente cortando a orelha, possivelmente vai cortar a língua dele também. Tudo registrado em pedra, né? Bom, e aí, se você... Olha, eu vou pedir a Jane para ler para nós de novo, eu posso tentar achar aqui, ó, quem tiver com a Bíblia, só essa aqui que eu vou ler, que eu achei essa coisa muito impressionante. 2 Crônicas, capítulo 32, agora eu não me lembro se é o versículo 1 ou o versículo 2, acho que é o versículo 1, viu, Jane? Olha lá para nós, por favor. Você quer falando de Ezequias, né? Ezequias. 32:1. 32:1, tá, pessoal? Depois vocês corrigem, por favor. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. O 2 também fala. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais. Isso. Então, vocês veem que Ezequias, né, era um rei lá em Jerusalém, rei de Judá. E o interessante é que, recentemente, está até bem protegido aí, tá? O pessoal achou esse selo, o que me admira bastante. Aí eu vou pedir licença, né, para fazer um testemunho de como eu acredito que Deus procura revelar a sua autoridade, a sua santidade. Esse selo aí, gente, é um selo de mais ou menos 1 centímetro. Olha a mão da pessoa segurando o negócio que protege o selo, né? E ele é de argila. E nas escavações ele foi conservado durante muitos anos. Você pode ver aqui essa figura aqui, né, que parece um aviãozinho. Aqui a gente tem um zoom, né?
para ver melhor, foi descoberta agora em 2009, que é essa peça aqui, ó. Aqui que eu falei, um aviãozinho, parece uma baratinha, um bichinho voando. Aí, ao comprimento dele, ó, em torno de 1 centímetro de argila, foi conservado. Aí o pessoal dedicou um tempo para entender o que estava escrito aqui no idioma antigo. Consultar os especialistas, o que está escrito ali é isso, ó. Pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Se você for lá em 2 Reis, né, quem quiser ir com o tempo, chegar lá em 2 Reis e dar uma olhada, você vai ver que é exatamente dessa forma que a Bíblia se refere a Ezequias, tá? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Conforme está escrito na Bíblia, tem uma tradução próxima do que está escrito aí nesse selo, né? Mostrando a veracidade histórica da Bíblia. E um outro personagem que trabalhou junto nessa história é o profeta Isaías, e no mesmo ano, nessa escavação histórica, não muito longe, tá? Onde acharam o selo de Ezequias, acharam esse outro selo, já um pouquinho estragado, e nele estava escrito Isaías, o profeta. Foi achado a 10 pés ou 3 metros de distância de onde foi encontrado o selo de Ezequias, né? Muito interessante essa história bíblica sendo comprovada por meio dessas escavações. E aqui está esse, se não estou equivocado, também no Museu Britânico, tá? É um prisma que foi descoberto em 1920, chamado o Prisma de Senaqueribe. Nesse prisma, ele relata a vitória dele em várias cidades, tá? Inclusive Laques e muitas outras, né? E lá está escrito em uma parte assim, ó. Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo. Vim de encontro a ele pela força das armas e pela força do meu poder, tomei posse de 46 das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, conforme está na Bíblia, né? Prendi em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Interessante, né? Que e a Bíblia fala que eles realmente sitiaram Jerusalém, né? Mas o interessante é que nesse prisma não fala como ele conquistou Jerusalém. E aí, para quem está ouvindo, vai ser o exercício de casa. Vai lá na Bíblia e tenta descobrir por que ele não registrou, o porquê que ele não conseguiu conquistar Jerusalém. Por que não tem uma pedra mostrando que ele conquistou Jerusalém como ele conquistou Laques? Fica esse dever de casa para vocês. E outra coisa que a Bíblia relata, né, em 2 Crônicas 32, de 2 a 4, é que Ezequias, com seus generais, eles desviaram a água para dentro da cidade, para que o pessoal não impedisse eles de ter acesso à água, porque se assim fosse, eles poderiam perder a guerra, né? E a Bíblia relata, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes da água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E ele tapou, né, para que os reis da Síria não achassem tantas águas, né? Então eles desviaram essas águas. A água estava aqui, como a Bíblia fala, né, fora dos muros, né, que são os primeiros muros. O povo de Senaqueribe estava aqui, seria fácil ter acesso a essa água. Eles desviaram e fizeram um túnel, tá? Que caiu nessa piscina aqui, e aí o povo de Senaqueribe não teve mais acesso à água. Se você for lá hoje em Jerusalém, você vai ver o túnel. Aí está o túnel que o pessoal de Ezequias cavou para evitar o ataque de Senaqueribe. E quando você caminha dentro desse túnel, tem essa peça aí que o pessoal que furou o túnel escreveu como que foi furado, né? Você vê, não tinha tecnologia, não tinha GPS, não tinha nada, tá? Eles não começaram aqui e foram cavando até chegar lá. O que eles fizeram? Um grupo começou de cá e outro grupo começou de lá, até que eles se encontraram no meio do caminho. É o que está escrito nessa pedra dentro do túnel. E essa foi a maneira em que foi perfurado, falando do túnel. Enquanto ainda havia machados, cada homem em direção ao seu companheiro. E quando ainda faltavam 3 côvados para serem perfurados, ouviu-se a voz de um homem
chamando o seu companheiro. E a água fluiu do fonte em direção ao reservatório, né? Muito interessante essa história. Vocês veem na Bíblia, aqui onde caiu a água, ele ficou depois conhecido como o tanque de Siloé. Quando você vê no Novo Testamento, que fala nesse tanque que o próprio Jesus fez um milagre de fazer com que um paraplégico, né, um paralítico, pudesse voltar a andar. Muito interessante, né? Beleza. Vamos caminhando para o final. E agora um pouco sobre Jesus, né? Por mais que as pessoas não aceitem a Jesus, uma coisa, pelo menos histórica, eles têm que aceitar, né? Porque a humanidade hoje, querendo ou não, é uma humanidade que historicamente é datada como um ano antes de Cristo, né? Ou um ano depois de Cristo. Então, só disso a gente já vê a importância de Cristo na história, tá? Mas, se você for em Mateus 27, 2, lá está escrito assim, e amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. E aí o pessoal fazendo uma busca arqueológica, né, encontraram essa peça, tá? Eu não sei se todos conseguem perceber. Aqui eu não sei dizer se está escrito Jerusalém, mas aqui dá claramente para ver o nome Pilatos, né? E o pessoal que entende aí diz que está referindo-se a Pilatos como governador da Judéia. E aqui está o nome dele, P-I-L-A-T. O U, para aquela época, era escrito como um V, e aqui o S, referindo-se a Pilatos, que é um nome que se encontra na Bíblia, tá? Teve um cara, historiador, ele era romano. Ele não era nem judeu, não acreditava em Jesus, era um historiador, tá? E aí tem essa obra escrito, os trabalhos completos de Joséfos, que era um historiador romano, tá? E quando você vai lá no livro 8, capítulo 4, página 381, está escrito assim: antes disso, ele também privou José, que também era chamado de Caifás, do sumo sacerdócio, tá? Então, refere-se ao nome de Caifás, que é um nome bíblico, então, comprovado aí por livros de história, e depois eu peço para vocês digitarem na internet a expressão ossuário de Caifás, tá? Recentemente, essa peça aqui foi encontrada numa área de... como é que fala, gente? Onde enterra os mortos? Às vezes a palavra foge aqui, né? Cemitério. Tinha lá, como se fosse uma região de cemitério, uma série de ossuários, tá? Esse aqui era um ossuário melhor trabalhado, e o pessoal dizendo que estava escrito ossuário de Caifás. Se você digitar na internet, você vai ver a reportagem que ele foi encontrado, tá? Um outro historiador romano, também, nada a ver com judeus, nada a ver com ninguém ali, simplesmente com a função de estar registrando história, não tem nada dele na Bíblia, não registrou nada na Bíblia, né? O nome dele era Tácitos, ele era um historiador romano, e escrevendo em 115 depois de Cristo, né? Ele falando sobre a perseguição de Nero aos cristãos no ano 46 depois de Cristo. Ele usa exatamente o nome Cristo, está escrito lá no que ele relatou. Cristo, de quem o nome deles é derivado, se referindo aos cristãos, né? Então a palavra cristão vem porque é seguidor de Cristo. Cristo, de quem o nome deles é derivado, foi executado sobre a mão do procurador, olha o nome aí de novo, ó, Pôncio Pilatos. Igual está na Bíblia. E se você for na Bíblia, quando fala lá do batismo de Jesus, você vai ver que lá diz que ele foi batizado durante o reinado de Tibérios. Está lá na Bíblia. E aí a gente tem uma pessoa totalmente independente confirmando isso, né? Um outro historiador, Suetônios, romano também, escrevendo em 120 depois de Cristo, falando sobre cristãos, ele fala: uma vez que os judeus estavam continuamente fazendo distúrbios sob a incitação de Cristo, aí no caso era os cristãos, né, após Cristo levando o evangelho, ele, Cláudio, que era o imperador romano, expulsou-os de Roma, né, sendo registrado aí nos livros de história a existência de um ser chamado Cristo. Tá? O Talmud, que é um livro dos judeus, né, que não aceitam Jesus como Messias,
né? Mas mesmo no Talmud, eles acreditam em Jesus, tá? Só que eles não entendem que Jesus é o Messias, tá? Mas eles se referem a Jesus de Nazaré. Nesse livro deles está escrito: na tarde da Páscoa, como na Bíblia, eles crucificaram Jesus de Nazaré. Então é isso, meus queridos. Espero ter ajudado vocês aí. Essas coisas me ajudam muito a confiar na veracidade da Bíblia. E eu queria encerrar com essa passagem bíblica de São João, capítulo 17, versículo 17, que diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pela oportunidade. Amém, Chuchu. Obrigado por essa aula maravilhosa. De novo, eu assisti pela segunda vez ela melhorada agora, né? Já anotei um monte de coisa. Versão 2.0. Chu, antes da gente abrir a pergunta, faz uma oração agradecendo a Deus pelos momentos, e logo depois, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma coisa que puder contribuir, tá bom? Antes o professor Edgar. Viu, gente? Para os demais mortais é professor Edgar. Não, aqui para nós é Chu mesmo. Vamos orar. Chuchu, vai lá, Chuchu. Ora para nós aí, por favor. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador que estás nos céus, nós queremos de coração, Senhor, agradecer por esses minutos que aqui passamos, estudando, refletindo sobre a tua palavra. Muito obrigado a Deus por todo o cuidado que o Senhor teve durante tantos anos, durante tantas histórias, conservar artefatos, escritos, que nos remetem à veracidade do relato bíblico. São por essas experiências, Senhor, são por essas informações, além de outras, que nos ajudam a acreditar que o Senhor é o autor da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Bíblia é a tua palavra. Portanto, nós estamos muito agradecidos e te pedimos, Senhor, que nos ajude nos nossos estudos a cada vez mais confiar nos relatos bíblicos e, quando estivermos convencidos da verdade e das promessas que estão ali escritas, possamos não somente vivenciar, mas também compartilhar com as pessoas que precisam da sua palavra, precisam de salvação. Muito obrigado por tudo. Nós fazemos tudo isso, todos esses agradecimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu vou abrir os microfones de vocês agora, mas não adianta todo mundo... tem um